Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no Adson Ferreira TV. Você sabe como se livrar das tentações? Você já parou para pensar que o Pai Celestial, Ele te dá as ferramentas certas para isso? Ele te dá as instruções? Eu estou aqui com a Bíblia e também estou aqui com o livro de Mórmon, onde um vai dizer o que você não fazer e o outro vai te dar justamente as ferramentas, a saída para que você possa se livrar das tentações, assim como o Senhor nos instrui. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Deus, Ele prepara um meio de escape para a tentação. Nós vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui o apóstolo Paulo ele está dando exemplos da história de Israel, do povo hebreu que saíram lá do Egito. Continuando, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E aí, Paulo vai dizer o que nós não devemos fazer, seguindo o exemplo lá do povo hebreu, que o Senhor libertou do faraó lá do Egito. Então, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, acho que tem muita semelhança. A idolatria não só tem a ver com imagens, tá bom? Vai muito além disso. Se você é viciado em algum tipo de droga, ou de bebida, ou até mesmo cigarro, e isso vai se tornar uma idolatria. Então aqui temos um exemplo de que nós devemos nos abster das bebidas, de festas regadas a imoralidade sexual que não vão nos edificar. Devemos procurar aquilo que nos edifica, que é o Salvador Jesus Cristo. Continuando, veja o que ele falou. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E ele vai mais além. E não pratiquemos a imoralidade ou a fornicação, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Então veja a importância de você não praticar a imoralidade sexual, de você não fornicar, de você respeitar a lei da castidade que Deus nos deu. Para você respeitar a sua esposa, você que não é casado, você está cometendo um grande pecado, o pecado da fornicação. Deus foi quem instituiu o casamento. Então, todos nós temos um propósito aqui na Terra de constituir família, vivermos como só mulher, ser fiel, respeitar e amá-la assim como o Salvador Jesus Cristo, ele amou a igreja e se sacrificou por todos nós.
continuando, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Pôr o Senhor à prova é você duvidar da capacidade do Senhor. Então, você começa a praticar coisas que desagradam ao Pai Celestial, o testando, duvidando dele. Então, essas são coisas que você deve não fazer, que o apóstolo Paulo está ensinando. Então, vamos lá. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Veja só a importância de sair da sua boca, do seu pensamento, só coisas boas. E que você tem que ser sempre grato. Porque eu tenho certeza que o Pai Celestial está vendo todos os seus problemas. E você tem que confiar, você tem que ter fé. Nós todos os dias somos postos à prova. E aqui está, a consequência lá do povo de Israel por eles murmurarem. Então, se você murmura, para imediatamente. Aqui, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Então nós temos o exemplo do que nós não devemos fazer com o povo antigo lá, o povo hebreu. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que verso maravilhoso, né? Muitas vezes pensamos que nós estamos fortes o suficientes, né? E acabamos seguindo por conta própria. E acabamos caindo. Todos nós, por mais forte que pensa ser, tome cuidado. Você pode pensar, nossa, eu já sei tudo, estou careca de saber das coisas. Mas fique atento. O conselho, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vigie e ore. Vigie e ore. Vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então perceba que o apóstolo Paulo ensina que não vos sobrevém tentação que não seja humana. Não é nada sobrenatural. Mas que Deus ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, não vai vir nada que nós não possamos resistir ou que nós não tenhamos forças para nos libertar das tentações, suportar as tentações e ter uma saída. Ele diz, e pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus nos proverá livramento, Ele vai nos prover uma saída, de sorte que nós podemos suportar. E agora eu pergunto a vocês, quais são essas saídas? Aonde o livro de Mórmon vai nos responder isso. Vamos dar uma olhada agora. Eu já fiz por minha parte, já dei uma separada aqui sobre quais são essas saídas e depois eu vou comprovar essas saídas com o livro de Mórmon. Então está escrito aqui, que eu fiz aqui um breve resumo, que as saídas, as formas de saídas que o Pai Celestial nos dá para nos livrar da tentação são o Espírito Santo, as Escrituras, a oração, a fé, esperança da vida eterna, o amor de Deus, o arrependimento. Então vamos comprovar. Vamos abrir lá em Alma, se vocês quiserem abrir também. Vamos abrir lá em Alma, no capítulo 13. Capítulo 13,
no verso 27 ao 30. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis os vossos pecados. E não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Não deixe para depois o seu arrependimento. Se você precisa se arrepender, se você tem que se arrepender, se arrependa. Se arrependa agora. Então, não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Se você está passando por alguma tentação, se você passa por tentação todos os dias, afinal nós todos passamos, seja quem for, não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Então, o arrependimento é uma saída para a tentação. O arrependimento. Então, vamos lá. Mas que vós humilheis perante o Senhor, ou seja, a humildade é uma saída para a tentação. A humildade perante o Senhor. Mas que vós humilheis perante o Senhor, e invoqueis o seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente. Olha aqui a saída. Vigiar e orar continuamente. A saída para a tentação. Está em tentação? Vigie. Está em tentação? Dobre os joelhos e ore. Peça para que o Pai Celestial te livre. E continuando. Vigieis e oreis continuamente, para não serdes tentados além do que podeis suportar. Está vendo como se completa as Escrituras? Vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podeis suportar. E serdes assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. Veja só como as coisas se completam. Você ser humilde perante o Senhor, invocar o santo nome dele, vigiar e orar continuamente para não serem tentados além do que podeis suportar, e sendo assim conduzidos pelo Espírito Santo, ou seja, a saída está aqui, não tem segredo. Nós só precisamos seguir os ensinamentos, o que as Escrituras nos dizem. E ainda tem mais, Tendo fé no Senhor, mais uma saída, a fé no Salvador Jesus Cristo. Tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna. A esperança da vida eterna também é uma saída. Tendo sempre o amor de Deus no coração, onde entra o amor de Deus no coração, a caridade, o puro amor de Cristo, é mais uma saída para a tentação. Para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. E que o Senhor vos conceda o arrependimento, para não fazerdes cair sobre vós a sua ira, a fim de não serdes acorrentados pelas cadeias do inferno e não sofrerdes a segunda morte. Então, senhores, percebam, e senhoras e senhoritas, jovens, que Deus prepara um meio de escape para a tentação. Que você possa estudar aí na sua casa e você possa estar atento a essas coisas, a esses ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Das Escrituras da Bíblia, também das Escrituras do livro de Mórmon, que elas se completam. Percebam bem que elas se completam. Um vai dar instruções do que não fazer, que é na Bíblia, e o outro vai dar as instruções, a saída, as ferramentas que você precisa usar para se livrar da tentação. Veja como Deus é bondoso. O Pai Celestial é bondoso. O Salvador Jesus Cristo, Ele não nos deixou à toa aqui neste mundo, mas Ele preparou ferramentas e um caminho para que nós possamos seguir rumo à vida eterna, ao reino do Pai Celestial. Então essas são as ferramentas. O Espírito Santo, as Escrituras, a oração, a fé, a esperança da vida eterna, o amor de Deus e o arrependimento. Eu sei que Cristo vive, que Ele nos ama. Eu testifico da veracidade de todas essas coisas, da veracidade do livro de Mórmon,
como ele se completa com as escrituras da Bíblia. E eu testifico da restauração da igreja do Salvador Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Eu testifico e convido você a colocar em prática esses ensinamentos e se ver livre das tentações do mundo, das tentações do maligno. Coloque em prática. Coloque em prática. Estude. Anote no papel. Se você colocar em prática, você vai ver que as bênçãos do Pai Celestial, as promessas dele, elas vão acontecer na sua vida. Eu testifico de todas essas coisas em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.